Galera, hoje a gente fecha o lineup dos Ryzen 7000X3D. Nós já fizemos a nossa análise do 7950X3D, 7900X3D e agora é hora do atrasadinho. Esse aqui é o Ryzen 7 7800X3D. Essa sopa de letrinhas aqui é o lançamento final dessa primeira família de processadores com 3D V-Cache da série Ryzen 7000. E acredite, apesar de ele ser o mais modesto dos três e ter perdido horário, ter chegado depois, ele também é um dos mais interessantes. Vamos para a nossa análise completa. Galera, antes de eu começar a falar do 7800X3D, já dá um aviso. Tá começando a baixar o preço das mainboards AM5. Então isso é uma excelente notícia para quem está querendo entrar no lineup Ryzen 7000 e para quem está de olho, está fazendo a pesquisa para fazer o upgrade na sua máquina, a gente pode te dar uma mão. No link na descrição do vídeo tá os nossos grupos de Telegram, WhatsApp e também a ferramenta Economize com Adrenaline. Então, além de a gente mandar direto para o seu celular as ofertas que a gente vai encontrando, você também pode usar a nossa ferramenta para direto do navegador, ficar de olho em se os preços realmente baixaram e como é que está essa progressão e quem sabe até por um avisozinho quando enfim aparecer uma mainboard AM5 no preço que você quer, aí você vai ter onde pôr esse carinha aqui no seu futuro PC. Ok, o que torna o 7800X3D diferente do 7900X3D e do 7950X3D? O que muda aqui é o CCD, aquelas unidades em que você tem até 8 núcleos Ryzen juntos, com outras estruturas, como por exemplo o cache. Ele é o único que tem somente um CCD dessa família. Então, o 7900 e 7950X3D, eles tinham dois CCDs, cada um com 8 núcleos e parcialmente desabilitados, alguns deles no caso do 7900. Isso fazia com que a AMD tivesse uma arquitetura híbrida. Nós tínhamos um CCD com o 3D V-Cache, com um todo adicional de cache nível 3, aquela quantidade absurda adicionada através dessa tecnologia, enquanto que outro CCD não tinha isso. Isso dava uma certa versatilidade para a AMD resolver um problema. O 3D V-Cache é sensível, ele é um silício que é mais sensível a temperaturas, a tensão. Então, diferente dos núcleos Ryzen, não dava para subir muito isso. E é esse o motivo pelo qual nós temos frequências mais baixas em caras como, por exemplo, o modelo 5800X3D, ele tem frequências mais baixas que o resto da família 5000, e isso também acontecia na família 7000. Só que a diferença é, os 7900 e 950X, eles tinham um CCD com muito cache e um CCD sem isso, podendo subir mais as frequências. Esse malabarismo acabou com o 7800X3D. Ele tem somente um CCD e esse CCD tem só ele que tem o 3D V-Cache. Isso faz mudar algumas coisinhas na nossa tabela de especificações. Então quando a gente compara ele versus o 7700X, que é o outro processador de 8 núcleos e 16 threads da série 7000, vocês vão perceber que ele tem clocks bem mais baixos que o do 7700X. E também tem clocks mais baixos que mesmo os outros modelos X3D, que podem superar os 5 GHz, enquanto que esse cara, o boost dele para em 5 GHz. É porque ele não pode subir muitas frequências nem o aquecimento, porque os núcleos Ryzen todos estão juntos com o 3D V-Cache. Em contrapartida, a gente tem outra coisa interessante. A gente não tem mais aquela bagunça da série 7950X3D, que é o sistema operacional ter que entender quando um núcleo é bom de frequência, quando ele é bom de cache e ficar administrando essas duas coisas. Aqui nós vamos ter resultados que são exclusivamente frequência mais baixa, mas aliada com mais cache. E o resultado é bem interessante. Então vamos para os nossos benchmarks. Começando os nossos testes com o consumo de energia, como aconteceu com outros modelos X3D, eles consomem bem menos. É justamente a AMD está limitada na quantidade de aquecimento, de energia e de frequências. Então o resultado é que ele acaba sendo um processador, mesmo em alta carga, mais econômico que toda a linha 7000 AMD e bem mais econômico que caras como 13900K ou 13700K, eles acabam então, e também caras como 7900X, 7950X, eles consomem bastante energia. E em aquecimento isso acaba se refletindo, são duas coisas que costumam andar juntas, então nós temos a série X3D aquecendo bem menos que o resto da série 7000 e nem se compara com o grau de aquecimento da linha Intel Core da 13ª, que facilmente vai beirar ali o limite térmico dos 100 graus para empurrar as frequências muito acima dos 5 GHz, como tem sido feito nessa linha que dá boosts bem agressivos. Começando a nossa bateria pelos testes sintéticos, e já vou dizer aí pra galera que tá torcendo por esse processador, segura, mais pra frente as coisas melhoram. Essa primeira parte é meio triste para ele. Começando pelo Blender, nós vemos que ele se sai em torno de uns 7% pior do que o 7700X, ou seja, o processador que é mais barato que ele, que tem 8 núcleos, 16 threads e não tem o 3D V-Cache, se sai em torno de uns 6, 7% melhor, resultado dos clocks mais altos que ele consegue entregar. E nós temos uma diferença bem grande
para o Ryzen 9 7900X, que termina em quase 30% menos tempo. Eu estou indicando isso porque eles têm preços parecidos, o 7800X 3D e o Ryzen 9 7900. Então ele não performa lá muito diferente. A principal coisa que nós podemos perceber aqui é como ele entrega quase 20% menos tempo que o 5800X 3D. Então é o antecessor dele, o 816 com o 3D V-Cache. Nós temos uma evolução notável para o 7800X 3D versus o 5800X 3D. Cinebench em single thread, novamente nós vemos ele sendo penalizado por ter uma frequência mais baixa, então ele está levemente abaixo do resto da galera da série 7000, inclusive atrás de modelos X3D, porque esses outros modelos, como o 7950X 3D, ele pode acelerar um dos seus CCDs. E o resultado é que, por conta disso, ele consegue entregar uma performance parecida com o resto da galera em single thread. Versus eles, ele está em uns 6% abaixo, então não chega a ser algo muito problemático. E ele sai 22% melhor que o 5800X 3D, o seu antecessor. Quando a gente troca para o modo multithread, liga todos os núcleos, nós vemos mais uma vez esse padrão dos 6% de perda versus o 7700X, que não tem 3D V-Cache, mas em compensação tem clocks mais altos. E a evolução continua na casa de uns 20% versus o seu antecessor, o 5800. E é claro que o 7800X 3D não tem nenhuma chance de alcançar os processadores com mais núcleos e mais threads do gráfico. Especialmente aí o 7900, que é basicamente um processador de preço semelhante, porém sem o 3D V-Cache. Ok, sobrevivemos à pior parte. Não é de surpreender que ele se sai mal nos testes que envolvem, por exemplo, muitos núcleos, porque ele é um 816, para games está ótimo, mas para aplicações profissionais é melhor um 7900 com 12 núcleos, por exemplo. E também não é de surpreender ver ele saindo pior em momentos em que a frequência ia ajudar ele. Então, por exemplo, o single thread, é óbvio que ele tem frequências mais baixas que o resto da série 7000, por conta disso, perde um pouco de performance, ele perde aí uns 5 a 10% versus o 7700X, que seria o processador mais parecido com ele, porém sem o 3D V-Cache. Mas vamos para games, porque as coisas começam a ficar mais interessantes para o 7800X 3D. Em Assassin's Creed, lembrando que a gente faz o teste com uma 4090 em HD, com o objetivo de que ela termine o quadro o mais rápido possível. Aqui a gente quer descobrir o limite de performance dos processadores e a placa de vídeo fazendo os quadros mais lentamente só vai nos atrapalhar nesse caso. Em Assassin's Creed, nós temos um novo recorde. 7800X 3D é o processador mais rápido do mercado, batendo todos os X3D que nós testamos anteriormente por uma margem pequena, porém perceptível. Ele chega já na liderança, abre uma vantagem de 15% quase sobre o Core i9 3900K e também sobre o 13700K. E deu uma diferença legal também versus até os modelos 7700X, 7900X, esses caras que são na nova arquitetura Zen, porém sem o 3D V-Cache. Olhando agora no Call of Duty Modern Warfare, com exceção do Core i9 que se diferencia nesse teste bastante, todo mundo na mesma balada, tendo 3D V-Cache, não tendo 3D V-Cache, tendo frequência mais alta, tendo frequência mais baixa, tanto faz. No fim das contas, tá todo mundo meio que embolado ali na casa dos 200 frames, 250 mais ou menos, e quem se sobressai nesse caso, o único modelo é o Core i9 13900K. Counter-Strike é um dos momentos em que o 3D V-Cache não vem ao resgate do 7800X 3D, e o resultado ele tem um ganho de 10% sobre o 5800X 3D, então temos um ganho geracional legal, porém versus o resto da galera ele acaba ficando um pouquinho abaixo, já que o CS é bem dependente de single thread e nós, como vimos antes, as frequências mais baixas atrapalham um pouquinho esse processador. Ainda assim, a diferença não é nem de 10% entre ele e o 7600X, que é o melhor modelo desse gráfico. Sinceramente, está todo mundo rodando acima dos 700 frames, eu mal consigo me importar. Cyberpunk é mais uma vez o momento do 7800X 3D levantar a taça, e dessa vez nós temos uma vantagem mais perceptível, dá quase 10% sobre o restante da linha X3D. Ele bate os 200 FPS, é o primeiro processador a atingir esse valor em nossos testes, e abre uma vantagem legal de uns 17% sobre o 13900K, e já chega aí a mais ou menos uns 20% versus o 13700K. Aqui é um jogo que claramente está tirando muito mais benefício do 3D V-Cache do que de frequências mais altas, e o 7800X 3D tem muito cache para fazer e aproveitar essa oportunidade de performance. Fórmula 1 2022, mais uma vez a taça vem para o 7800X 3D, novamente com uma vantagem mais perceptível sobre os outros modelos X3D do comparativo, um ganho aí de uns 12% sobre o 5800X 3D e uma vantagem de uns 15 a 20% sobre o Core i9 13900K e o Core i7 13700K. Varia bastante. O 7800X 3D na parte profissional é não é ruim, mas você gastou $60 mais caro do que um 7600X para essencialmente perder performance. Porém, em games, como vocês podem ver, ele tem vários dos nossos novos recordes. Ele ultrapassa inclusive os outros modelos X3D da série 7000, nos indicando que aquela coisa do sistema operacional escolher núcleos de frequência e núcleos de cache provavelmente não é tão eficiente quanto
usar só o cache em vários dos games. Somente núcleos com mais caches acaba sendo mais eficiente. Então, ele toma a liderança desses gráficos de performance em games. Dependendo de como a gente avalia versus quem a gente olha, isso é muito bom ou talvez nem tanto. Então, por exemplo, em vários momentos ele é melhor que o 3900K, que custa o dobro que ele praticamente. Então, nós temos uma diferença de preço enorme e ainda assim o 3900K se sai pior. Se você olha a performance de um Ryzen 7 7600, um 7600X, você vai perceber que quase dobrou o preço para ganhar mais performance. Ela existe, mas não é nada também absurdamente mais potente. Isso coloca o 7800X3D como a melhor opção para quem quer a melhor performance em games, se ele ainda funcionar depois de você tomba. Isso coloca o 7800X3D como a melhor opção para quem quer o máximo de performance em games, não necessariamente quer comprar uma loucura como é o 13900K em termos de aquecimento, consumo e custo, mas ao mesmo tempo que é um processador entusiasta e o cache realmente está sendo um diferencial. Mas o custo-benefício com certeza não está com ele. Está muito mais com uma plataforma M3 usando o 5800X3D, que como vocês podem ver, ficou uns 15 a 20% atrás dele, mas ainda assim está embalado com a galera ali dos melhores processadores do mercado, muito próximo do topo a maior parte do tempo, e quando está atrás ainda sai na foto da linha de chegada, ele não está saindo mal. E versus a Intel, nós temos um cenário em que o 13700K faz muito mais sentido se você quer mais núcleos e mais threads para aplicações profissionais, então ele vai renderizar mais rápido. Se você tem uma aplicação multi-thread, realmente os núcleos a mais fazem mais sentido você ir com o 13700K, um pouquinho mais barato, e ainda com boa performance em games, apesar de ficar atrás do 7800X3D, afinal de contas ele é o primeiro processador de vários dos nossos gráficos. E tudo isso, na verdade, nos traz a uma outra discussão, um outro paralelo aqui que é eficiência. A gente não contou muito isso ao longo do gráfico, mas eu quero lembrar vocês que ele consome muito menos que um 13700K, muito menos que um 13900K, bem menos que o 7900, 7950X. Ele é muito mais eficiente. É uma evolução de tecnologia bem mais perceptível que outros modelos dos nossos gráficos. E isso nos lembra o quanto Intel e AMD estão forçando as coisas. A AMD também acaba entrando nessa crítica, já que 7900, 7950X, a linha 7000 como um todo da AMD está pedindo liquid cooling para todo mundo que for final X, mesmo um Ryzen 5. E a gente já falou várias vezes que o modo Eco, na nossa opinião, é uma configuração muito melhor para esses processadores, muito mais eficiente, aquece menos, consome menos. O lado Intel não tem nem o que dizer. Um Core i9 é um dos grandes desafios tecnológicos, montar um liquid cooling e um sistema que esfria esse cara. Então, esse é o Core i7, mas ele também aquece bastante. Mas nós temos um empurrão em termos de frequência, consumo e aquecimento muito forte da Intel e da AMD, que tem trazido realmente alguns resultados interessantes. Então nós tivemos uma evolução de 10, 15% geracional, que é relevante, mas quando você olha que esse cara aqui em alguns momentos saltou 20%, quando a gente olha a diferença de eficiência de um 7800X3D, a gente vê como ficar empurrando o silício até o seu limite de aquecimento, de consumo de energia, de frequências, não é uma evolução tão relevante quanto com frequências até mais baixas que o resto da geração, entregar recorde de performance com outras inovações tecnológicas. Eu espero que realmente a indústria comece a olhar mais para isso do que ficar empurrando as frequências o mais alto que der e o limite térmico até onde o liquid cooling aguentar. Galera, essas são as nossas impressões com o 7800X3D, realmente um processador muito impressionante para quem quer altíssima performance em games. Vocês conseguem ver todos os nossos comparativos da análise, todos os testes aprofundados, em mais resoluções, tudo isso está na análise completa. O link está na descrição desse vídeo. A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!